Alô amigos, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje estamos no episódio número 32 e está um sol maravilhoso. Eu estou a gravar mais uma vez desmaquilhada. Isto tem sido, obviamente, como eu vos disse há 2 episódios atrás, um desafio para mim, não me sentir presa a estas coisas de ter de estar bonita e não sei o quê. E eu levei isso ao extremo, porque não só estou desmaquilhada, como estou despenteada e de pijama. Se isto não é uma evolução, então eu não sei o que é. Mas pronto, hoje de facto acordei com muita vontade de gravar o podcast, mas sem vontade nenhuma de me pôr bonita. Portanto, não deixei que isso me afetasse e aqui estou eu. Espero que não seja um incómodo para vocês, mas também acho que a minha cara não é assim tão desagradável, não é? Enfim, hoje estamos aqui. Hoje é dia 8 de março, Dia da Mulher. É um domingo de sol muito bonito. E basicamente eu tirei folga hoje, vou estar só aqui por casa com o Ricardo a ver filmes e a descansar. Vai saber muito bem. Eu gosto muito de atuar, mas também gosto muito de não fazer nada ou de fazer o que me apetece, tipo ver filmes e coisas assim. Eu e o Ricardo passamos a vida a ver coisas, é o nosso passatempo preferido, e sinto que vou espirrar a qualquer momento. Desculpem, mais uma vez estou com um mega ataque alérgico, eu não sei o que é que se passa, quer dizer, eu sei o que é que se passa, eu tenho rinite, portanto é óbvio que volta e meia vou estar assim. O meu olho direito está-me a chatear e isso acho que dá para ver em vídeo, está mega vermelho e inchado, a querer fechar, parece que fumei ganzas, mas não foi esse o caso, eu prometo. E então, o que é que eu tenho para vos falar hoje? Olhem, eu no outro dia, há 5 dias atrás, 4 dias atrás, dia 4 de março, fui ao espetáculo do Pedro Teixeira da Mota. Vocês sabem que eu sou mega fã dele e principalmente do podcast dele. Então, há uns meses atrás, eu comprei os bilhetes para ir vê-lo ao vivo e isso aconteceu esta passada quarta-feira. Foi muito giro, muito agradável. Confesso que acho que gosto mais do tipo de humor que ele tem no podcast, acho que é mais adulto do que o humor propriamente dito do espetáculo, mas eu até percebo que seja uma estratégia de marketing para conseguir vender mais bilhetes. Pronto, as pessoas têm que comer e eu não tenho qualquer tipo de problema com isso, mas foi uma bela hora e meia, acho eu, que foi o tempo que demorou o espetáculo. Foi muito agradável, foi muito fixe, mas não é propriamente sobre o espetáculo de stand-up em si que eu quero falar, mas sim sobre uma coisa que eu reparei e que na altura até comentei com o Ricardo, porque eu estava lá no auditório, aquilo foi no Seixal, e estava muita gente, mais ou menos da mesma idade que eu, era gente muito nova, tipo, eu diria tipo dos 16, 17 até aos 30 e tal anos, mas a grande maioria das pessoas tinha mais ou menos a mesma idade que eu, dava para notar que era uma faixa etária mesmo muito, muito jovem, o que foi fixe, ver pessoas a pagar para ver cultura, nem que seja humor, não que o humor seja um tipo de cultura menos valioso, tipo isto soou mal o que eu acabei de dizer, mas vocês entenderam. Pronto, e eu notei, eu senti lá que estava a ser muito observada, eu reparei que várias pessoas que estavam lá me reconheceram pelos vídeos do YouTube, o que faz sentido, porque eu gosto do Pedro Teixeira da Mota, já falei várias vezes sobre ele no canal, portanto as pessoas que me seguem hão de ter gostos minimamente parecidos aos meus, então seria expectável haver pessoas naquele sítio, naquele evento que me reconhecessem de alguma forma, mesmo eu sendo um canal relativamente pequeno. Eu de facto notei assim alguns olhares e pessoas a comentar à distância. Só uma rapariga que veio mesmo falar comigo e foi muito querida, ela estava muito nervosa e envergonhada, e eu também fico um bocado envergonhada quando as pessoas vêm falar comigo. Eu gosto muito, porque são sempre mega simpáticas e acaba por ser uma validação do trabalho que eu faço online, mas eu acabo sempre a ficar ainda mais nervosa e envergonhada do que as próprias pessoas que vêm a falar comigo, que é sempre muito engraçado. Pronto, só uma rapariga que veio de facto falar comigo, mas eu depois de chegar a casa recebi muitas mensagens de pessoas que me tinham visto e reconhecido, mas que ou não tiveram coragem ou me viram e depois perderam no meio da multidão e acabaram por não vir falar comigo. Pronto, foi engraçado, mas o que eu queria dizer era que foi uma cena que eu reparei, porque como me senti minimamente reconhecida e observada, às tantas eu fiquei meio... Uma pessoa fica sempre pouco à vontade, não é que eu estivesse desconfortável, mas era do género, sabia que estavam a olhar para mim e que me estavam a reconhecer pelas coisas que eu publico na internet. Isso fez-me pensar o quão
de certa forma protegida eu me sinto pelo tipo de conteúdo que eu publico, porque às tantas eu pus-me a imaginar se eu fizesse outro tipo de conteúdo, tipo, sei lá, vamos exagerar, tipo, conteúdo de pranks ou assim vídeos mais talvez frívolos ou superficiais. Eu acho que se as pessoas na rua me reconhecessem por esse tipo de conteúdo, eu acabava por me sentir meio que envergonhada ou pouco à vontade, mas como eu gosto muito do tipo de conteúdo que faço e acho que de alguma forma até é um conteúdo pertinente e que acaba por trazer uma mais-valia às pessoas, não que eu seja tipo grande guru ou seja um exemplo a 100%, mas eu tenho plena noção de que eu falo sobre assuntos que devem ser falados, caso contrário não o faria, não é? Então eu sinto sempre que estou meio que protegida por isso, porque é do género. Se aquela pessoa me vai reconhecer no meio da rua, não vai ser por más razões. E isso acalma muito o meu coração e a minha ansiedade natural. E eu pus-me realmente a pensar nisso naquela altura, porque eu estava-me a sentir observada, era de, estas pessoas conhecem-me, e vem logo aquele síndrome de secundária, de será que eles vão gozar comigo, será que estão a falar mal de mim? E depois eu ponho-me a pensar, mas vão falar mal do quê? Falar mal como? Vão gozar com o meu conteúdo, com um teor ambiental e coisas assim do género? Não tem, se gozarem com isso, então são más pessoas, não é? E foi engraçado perceber isso e será que... E pus-me a pensar se as pessoas, os influenciadores ou youtubers que fazem esse tipo de conteúdo mais superficial ou puramente de entretenimento, que não tem qualquer mal, será que eles se sentem meio que inseguros quando são reconhecidos na rua? Porque obviamente há muito preconceito à volta da profissão de youtuber. Muitas pessoas não entendem, muitas pessoas só conhecem os grandes youtubers portugueses que na maior parte das vezes têm esse tipo de conteúdo, que eu na maior parte dos casos nem vejo grande problema, a não ser que as pessoas apenas sigam esse tipo de conteúdo. Eu acho que não tem problema nenhum nas pessoas seguirem conteúdo que é só para se rirem, para estarem entretidos e a não pensar. Às vezes sabe bem não pensar, como eu já disse imensas vezes aqui no podcast e no canal em geral, mas eu acho importante as pessoas não seguirem apenas esse tipo de conteúdo, porque eu acho que as coisas que nós vemos e que consumimos acabam por moldar muito a nossa cabeça, a nossa forma de pensar e consecutivamente a forma como nós vivemos a vida, não é? Então, se nós só estivermos a consumir conteúdo que não nos faz pensar, vamos viver dessa forma também. Eu acho que isso é a base de todos os problemas no mundo, em que as pessoas vivem apenas em modo automático e acabam por não pensar realmente nas suas escolhas e nas coisas que podem ou não fazer. E pronto, eu ponho-me, entretanto já me perdi, dei grande a volta e agora estou à deriva. Mas sim, pus-me a pensar se os youtubers e influenciadores que fazem esse tipo de conteúdo mais de entretenimento apenas, será que eles se sentem inseguros quando são reconhecidos na rua, a pensar que as pessoas não os levam a sério e coisas assim? Pronto, isto não tem uma resposta, não tenho nenhuma coisa para dizer agora a partir daqui, simplesmente foi algo que me surgiu na cabeça por causa daquilo. E foi bom sentir que eu me identifico tanto com o conteúdo que publico ao ponto de sentir que isso acaba por ser quase uma armadura contra inseguranças ou ansiedades, porque nós achamos sempre que as pessoas, e é verdade, a maior parte ou grande parte das pessoas tem sempre 7 pedras na mão e vocês podem fazer 7 coisas bem, mas fazem uma mal, e é por esse pequeno erro que as pessoas vão cair todas em cima de vocês. Então sentem-me feliz, porque é sinal que estou a fazer a coisa certa e que tem totalmente a ver comigo, porque defendo realmente e sinto que o conteúdo que eu faço transmite a minha personalidade e os meus valores morais corretamente. E foi bom perceber isso. Próximo tópico. Tenho aqui apontado no caderninho destino.
isto foi algo que me surgiu na cabeça porque eu ontem estava a assistir ao podcast Conversas para o Lixo, que eu não sei se vocês seguem, mas se não o fazem devem fazer porque é um podcast muito fixe, é da Mariana Bossi e do Francisco, que é o marido dela, e eles são muito engraçados, são mesmo muito boa onda e no podcast deles eles acabam mesmo por falar e aprofundar temas muito interessantes e eles são os dois muito diferentes um do outro, o que acaba por enriquecer muitas conversas que eles têm, porque têm sempre visões muito opostas e dá sempre uma gama de pensamento muito, muito variada e é muito fixe. Eu gosto mesmo muito do podcast deles e sempre que sai um episódio, eu vou, se não vejo no próprio dia, vejo no dia a seguir enquanto me estou a despachar e são uma excelente companhia. E ontem no episódio que eu vi, um dos principais temas foi mesmo a questão do destino, se eles acreditavam ou não que nós tínhamos um destino já escrito, e isso fez-me pensar muito, porque eu sinto que nunca consegui bem responder essa pergunta do acreditas no destino, porque eu sinto que sempre estive um bocadinho nos dois extremos das opiniões acerca deste assunto. Eu por um lado sempre senti que quando as pessoas nasciam tinham quase que uma missão, que as pessoas estavam destinadas a certas coisas, dependendo da pessoa obviamente, mas ao mesmo tempo eu também acredito muito no livre-arbítrio, portanto isto acabava por me deixar assim meio confusa, porque eu acreditava em duas coisas, acabava por ser quase que um... como é que se chama? Estava a faltar a palavra. Não é perplexo, mas é uma palavra parecida. Ai, odeio quando não... Paradoxo, era isso que eu queria dizer. Odeio quando não me lembro de palavras, juro. É das coisas mais irritantes da vida. Pronto, e eu sentia que estava num paradoxo, porque acreditava em duas coisas que eram opostas, que é o destino, que é algo que está completamente escrito e que vos vai acontecer inevitavelmente, mas ao mesmo tempo no livre-arbítrio, que é vocês, consoante as escolhas que fazem, vão ter resultados diferentes. E ontem, enquanto eu estava a assistir ao episódio do podcast deles, eu acho que consegui finalmente arrumar essas ideias na minha cabeça e chegar à minha opinião real, que estava aqui a flutuar na minha cabeça e eu nunca tinha conseguido agarrar para formular de facto a minha opinião mais verdadeira possível. E eu acho que eu acredito, e agora vou passar a explicar no que é que eu acredito. Isto pode ser estúpido, mas lá está, eu acredito e toda a gente tem o direito de acreditar no que bem quiser, não é? Mas eu acredito que todas as pessoas têm uma missão na Terra, um destino. Eu acho que eu nasci para chegar ou fazer determinada coisa, mas que esse destino é quase como se fosse um prémio, estão a ver? Quase como o prémio final que está no final da vossa vida. E que o livre-arbítrio acontece durante a vida, vocês têm toda a liberdade para tomar certas e determinadas decisões, mas essas decisões vão fazer com que vocês cheguem ou não ao prémio final, que é aquilo que vocês estavam destinados quando nasceram, percebem? Isto pode ser confuso, principalmente vindo de uma pessoa como eu, que não é religiosa nem espiritual de qualquer forma, mas talvez até seja de alguma... não sei, eu não acredito em Deus, não acredito... Eu acredito em energias, eu acho que já falei, não sei se foi aqui no podcast ou se foi em algum vídeo, eu acredito em energias e acredito que tudo o que nós fazemos se traduz em alguma coisa que no final ou no meio, a determinada altura vai acabar por voltar para nós com a mesma carga, ou seja, vocês dizem coisas más, fazem coisas más, põem essa energia no mundo e essa energia há de voltar para vocês de uma forma qualquer. E eu acho que vocês ao longo da vida, por mais que vamos imaginar um cenário hipotético. Vamos imaginar que a Matilde nasce e que o destino dela é ser uma ativista bué conhecida e que vai fazer realmente diferença no mundo. Tipo, Madre Teresa de Calcutá, estão a ver? Ou seja, a Matilde vai nascer com esse destino, ou seja, o prémio final da vida dela vai ser, se tudo correr bem, ela tornar-se naquela ativista mega successful, mega influente e que fez realmente uma diferença no mundo. Mas ao longo da vida a Matilde vai poder escolher várias coisas, tipo aqueles jogos de PlayStation, estão a ver, em que vocês vão
tomando as decisões pela personagem. Ou seja, a Matilde pode escolher se na secundária vai para artes ou se vai para ciências. E consoante a escolha que ela vá fazendo, se ela é ou não proativa, se ela é ou não preguiçosa, se ela se mete nas drogas ou não, estão a ver? Esse tipo de decisões que ela vai tomar durante a vida, ou seja, o livre-arbítrio, e é muito difícil para mim dizer esta palavra, vai fazer com que ela se distancie mais ou menos do objetivo final, que é ela se tornar uma ativista de sucesso. E eu acho que é nisso que eu acredito, do género. Eu acredito que, de facto, eu já disse isto montes de vezes, mas eu estou a dizer isto, a explicar-vos e a tentar também organizar mais ou menos as ideias da minha cabeça. Eu acredito que as pessoas nasçam com um destino escrito. É quase como... eu acho que esta é assim o paralelismo mais parecido que eu consigo arranjar, é do género. Vocês querem fazer um bolo e têm a receita desse bolo, ou seja, a receita do bolo é o destino. Vocês querem fazer um bolo de cenoura, o vosso destino é um bolo de cenoura, e vocês podem fazer tudo de acordo com a receita e saber que no fim vão chegar àquele bolo de cenoura maravilhoso que está na fotografia, ou podem, porque têm essa liberdade de escolher, alterar um ou outro ingrediente, uma ou outra quantidade, e isso pode fazer, no fim, com que vocês realmente cheguem ao bolo de cenoura que pode ou não saber melhor ou pior, mas se calhar pode demorar mais tempo no forno, pode ficar com a base queimada. Estão a perceber? Isto foi estúpido, este exemplo? Espero que não. Mas eu acho que deu para perceber mais ou menos o que é que eu quis dizer. Basicamente, a nossa vida é um bolo de cenoura. E eu acho que é interessante quando... Lá está, voltando ao tema do início. É muito bom quando os conteúdos que nós consumimos acabam por nos fazer pensar neste tipo de coisas, e eu, ao ver aquele podcast da Mariana Bossi e do Francisco, fez-me pensar sobre um tema sobre o qual eu me debati há tanto tempo, e eu finalmente cheguei a uma conclusão, a uma opinião estruturada que eu nunca tinha conseguido chegar antes. E eu acho que é muito bom quando as coisas que nós vemos nos fazem alcançar essas pequenas vitórias, porque é muito aconchegante quando vocês se sentem minimamente confortáveis com os vossos pensamentos e opiniões, porque de facto é uma coisa que se fala muito, esta coisa do destino. E quando me perguntavam se eu acreditava no destino ou não, eu nunca sabia o que responder, porque acreditava e não acreditava ao mesmo tempo, achava que era impossível acreditar ao mesmo tempo nos dois espectros que são completamente opostos em relação a este tema. E eu acho que cheguei a algo que vai de acordo com o que eu acreditava e que não sabia exteriorizar, e fiquei muito satisfeita com isso. Portanto, digam-me aí em baixo nos comentários o que é que vocês acham em relação a este tema aqui do destino. Eu espero que não tenha sido muito confuso a partilhar isto, mas lá está. Eu vi o podcast ontem e cheguei a esta conclusão, a esta teoria da minha cabeça ontem, então ainda não tenho, obviamente, o vocabulário perfeitamente estruturado para transmitir esta ideia da forma que eu a sinto cá dentro, de passá-la para vocês, porque isto ainda é tudo muito recente. Mas espero que tenha passado a minha ideia, e digam-me aí em baixo como é que vocês veem esta história, se vocês acham que é tudo completamente ao acaso, se vocês acham que inevitavelmente apesar de todas as escolhas que nós possamos fazer ao longo da vida, se obrigatoriamente isso nos vai levar ao nosso destino final, do género. Se o vosso destino final é fazer um bolo de cenoura e vocês utilizam morangos, se vai sair um bolo de cenoura na mesma. Estão a perceber? É isso. Eu acho que é um assunto muito interessante, muito vago, e aí dá sempre aso a opiniões tão distantes, distintas, que é muito interessante ver a forma como cada pessoa pensa e vive de uma forma completamente diferente, e eu acho que isso é que dá piada à vida e ao mundo, não é? Outra coisa que eu vos quero falar, e que também apontei aqui no meu caderninho para falar convosco, foi algo sobre o qual eu me tenho debatido nos últimos tempos, que é em relação ao meu trabalho enquanto tatuadora. Eu tenho notado que... como é que eu ia te explicar? Eu sinto receio em cobrar às pessoas pelo trabalho
que eu tenho ao tatuar. O que é que eu quero dizer com isto? Obviamente as pessoas mandam-me e-mail a explicar as ideias que têm, o que querem tatuar e a pedir-me orçamentos, e eu às vezes dou por mim a orçamentar aquelas ideias e aquelas coisas na minha cabeça, de acordo com o que eu acho que é justo, de acordo com o que eu acho que consigo ou não fazer, tendo em conta que obviamente ainda sou aprendiz, e depois quando chega à parte de escrever o valor que aquela tatuagem irá custar, eu dou sempre por mim a hesitar e normalmente a baixar tipo 20 ou 30 euros do valor que eu acho que seria justo, porque tenho receio de, não é pedir dinheiro, que eu não estou a pedir dinheiro porque estou a prestar um serviço e todos os serviços são pagos normalmente, não é? Mas eu estou sempre meio insegura a pedir dinheiro pelo trabalho que eu faço e não sei bem porquê. Porque eu sei que, obviamente, as pessoas vão ter comigo porque hão de gostar minimamente do trabalho que eu faço e só por isso isso já tem algum valor. Depois, eu sei perfeitamente o tempo que demoro tanto a elaborar o desenho como a fazer a tatuagem de facto na pele da pessoa, sei os valores dos materiais que eu tenho sempre que utilizar por cada pessoa, é o tal valor mínimo. Imaginem que eu gasto, sei lá, 20 ou 30 euros só em agulhas, em tinta, em plásticos, essas coisas todas. Uma tatuagem nunca vai poder custar 30 euros, porque senão eu não tenho lucro. Estou a trabalhar por, como é que se diz? Preço de custo? Eu acho que não é esta nomenclatura, mas vocês entenderam. Ou seja, eu faço todas essas continhas antes de dar o orçamento a alguém e mesmo chegando a esse resultado, que seria o justo, eu acabo sempre por tirar tipo 20 ou 30 euros, porque acho sempre que estou a pedir demais e que as pessoas vão levar a mal, mas ao mesmo tempo, se elas estão a pedir. Quando nós vamos à Zara, estamos sempre dispostos a pagar 20 euros por umas calças, porque aquelas calças custam 25 euros e nós nem pensamos que aquilo possa ou não ser justo. Percebem o que eu quero dizer? Mas depois quando eu penso em relação a isso, sobre o meu trabalho, eu sinto-me, parece que estou a fazer uma coisa errada ao pedir dinheiro pelo meu trabalho. Isso é estúpido. Porquê é que será que isso acontece? Não sei se é o facto de eu ainda estar meio insegura por ser nova nisto, de saber que ainda não sou uma profissional e que se calhar penso que as pessoas vão achar o preço demasiado alto para uma aprendiz, mas ao mesmo tempo eu faço preços muito acessíveis, acho eu, e eu sinto que já tenho alguma qualidade nos meus trabalhos. Claro que dependendo do desenho ou dependendo do sítio do corpo há mais ou menos margem de erro, mas vocês entendem o que eu quero dizer. E eu sinto que isto é muito injusto, mas se calhar é uma coisa que toda a gente sente, principalmente trabalhadores por conta própria, porque não temos um patrão ou não trabalhamos numa empresa que já tenha preços estipulados. Então, quando nós temos que dar valor, e quando eu digo dar valor é mesmo valor monetário ao nosso trabalho, é sempre um pouco injusto, porque ou somos injustos para connosco próprios e não valorizamos o nosso trabalho da forma que ele merece, ou às tantas pedimos demais e passamos por presunçosos ou achamos que somos melhores do que realmente somos. E isso é interessante e é algo que eu tenho estado a fritar um bocadinho, porque não sei quanto é que o meu cunho pessoal naquelas tatuagens vale, não sei quanto é que vale o tempo que eu perco, e depois é difícil explicar isso às pessoas quando eu peço o valor que acho justo, já com esse desconto que eu dou sempre, que às tantas é injusto, não é? Eu já dou um valor mais baixo do que o que seria justo, e ainda há pessoas que acham que é muito caro, e às vezes é complicado explicar a essas pessoas o que é que está por detrás, porque quando eu peço, sei lá, 70 euros por uma tatuagem com X centímetros e as pessoas acham caro, é difícil explicar que aquele valor não é uma coisa imediata, não é como se vocês fossem a uma loja de roupa, comprassem a t-shirt e tivessem de dar 10 euros àquela empresa. Aqueles 10 euros têm muitas outras despesas por trás e a empresa em si não ganha os 10 euros na totalidade, o valor nunca é líquido. E eu tenho que tentar sempre explicar às pessoas que aqueles 70 euros
não são para mim 100%, porque eu gastei X em material, gastei X em tempo a elaborar o desenho, vou gastar X em tempo a montar a estação de tatuagens todas, e as pessoas não entendem, e é normal porque não estão dentro deste mundo, mas é muito importante isto para toda a gente, não é só em relação a tatuadores, é em todos os trabalhos. É importante termos este cuidado de analisar o trabalho invisível em cada serviço que nós pedimos. Tipo, quando vocês chamam um canalizador, que é, por exemplo, dos serviços mais caros que existe, chamar um canalizador é muito caro, mas vocês já pensaram no trabalho todo que está por trás? Tipo, os canalizadores têm sempre que se deslocar ao sítio, à casa das pessoas, têm que lidar literalmente com cocó e xixi de pessoas alheias, têm que se molhar. É um trabalho bué ingrato, muito desgastante. Portanto, eles merecem o dinheiro que fazem e que pedem. E as pessoas normalmente não entendem isso. E é importante, por exemplo, é injusto porque muitos dos trabalhos, no caso da canalização, eu acho que não é o caso. Tipo, eu acho que eles recebem bem. Pelo menos das poucas vezes que eu já tive que chamar canalizadores, paguei sempre um balúrdio. Mas é difícil e é injusto perceber que, na maior parte das vezes, os trabalhos mais duros e mais importantes são os menos bem pagos. Por exemplo, senhoras e senhores, as pessoas que trabalham nas limpezas recebem sempre tão pouco, e é dos trabalhos mais desgastantes e que têm que lidar com cada coisa. Por exemplo, eu quando vou ao Colombo, isto fica já aqui uma mensagem ao Colombo, não que o senhor Colombo esteja a ver ou o diretor do Colombo esteja a ver, mas nunca se sabe. Se alguém relacionado com a gestão daquele centro comercial estiver a ver, por favor, arranjem mais staff para limpar as vossas casas de banho, porque eu acho que eu já fui ao Colombo centenas de vezes. É o centro comercial mais próximo e mais fácil para mim de frequentar quando preciso fazer compras. E eu acho que só tive uma boa experiência a ir à casa de banho no Colombo. Só foi uma única vez em que eu entrei na casa de banho e não cheirava a fossa, e eu juro que de todas as vezes, excetuando essa única que correu bem, todas as vezes em que eu fui às casas de banho do Colombo, estava xixi no chão. Tipo, eu não sei o que é que se passa com as pessoas que frequentam aquelas casas de banho, se têm uma bexiga muito fraca e que decide soltar-se assim que vê uma casa de banho, mas de todas as vezes que eu fui, excetuando uma, alguém tinha mijado na porcaria do chão. E eu não entendo, primeiro, não entendo essas pessoas, ou têm uma incontinência muito grave, ou deixam chegar a um limite em que, vocês sabem, quando uma pessoa tem vontade de fazer xixi e chega ao pé da casa de banho, essa vontade intensifica-se em 1000%. Mas não deixem chegar a esse limite, amigos. Conselho de amiga. Ou então as pessoas são tipo selvagens, e como não é a casa de banho delas e não têm a obrigatoriedade de as limpar, armam sempre parvas e mijam no chão. Tipo, juro. Então sempre que eu lá vou é muito mau. Eu sinto que entro naquelas casas de banho e saio de lá com 30 doenças. Portanto, e depois fica um bué da pena, porque obviamente isso deve ser uma cena bué da recorrente, e muitas das vezes em que eu já tive de ir às casas de banho e elas estavam nesse estado, normalmente quando eu saio já está uma senhora das limpezas a entrar com grande cara de irritada porque vai ter que sujeitar àquele tipo de coisas, e dá-me bué, juro, às vezes só me dá vontade de lhes dar tipo uma gorjeta ou um abraço, porque são trabalhos tão importantes que nós damos quase como garantido e ganham tão pouco. E depois há trabalhos que, não digo que não sejam importantes ou que não tenham o seu valor, mas em comparação, eu acho que a discrepância não devia ser tão grande. Por exemplo, vou pegar obviamente no exemplo mais óbvio, que é, por exemplo, jogadores de futebol. Não tirando o mérito, não tirando o esforço, eu sei que eles têm que treinar bué, passam a vida a exercitar-se, a correr atrás da bola, a correr bué, têm grande desgaste físico e não sei o quê. Mas eles ganham literalmente milhões, os grandes, óbvio, os famosos, milhões de euros por mês, por dia até às vezes. E o
trabalho deles é, obviamente, eles são atletas de alta competição, têm de jogar, têm de treinar, ok, mas porque é que a discrepância desses milhões de euros por mês é tão grande em relação a uma senhora ou um senhor que trabalha nas limpezas e que literalmente está a meter a mão na porcaria dos outros para nos dar condições de higiene e a maior parte das vezes ganha o salário mínimo? Tipo, são este tipo de coisas que me irritam mesmo, e eu acho que é mesmo muito, muito injusto e irrita-me tanto. E se eu tivesse tipo milhões de euros a mais na minha conta bancária, ou se fosse tipo o presidente do mundo, mudava mesmo, porque eu acho que é muito injusto estas discrepâncias e normalmente nas funções mais essenciais na nossa sociedade, normalmente são essas que recebem menos, ou as pessoas que trabalham nos restaurantes, que nos servem à mesa ou que estão no balcão do McDonald's ou Burger King ou um restaurante qualquer, assim, destes mais de fast food, eles têm bué de trabalho, lidam com bué de pessoas, de certeza que lidam com gente mega estúpida, e eu sei disso porque já trabalhei na Zara e lidei com algumas, e recebem muito mal, e é muito, muito, muito triste, e pronto. Era só isto que eu queria dizer. Não sei o que é que estou para aqui a dizer mais. Às tantas meti-me por caminhos profundos aqui nos meus pensamentos e esqueci-me. Juro, eu agora por um momento esqueci-me que me estava a gravar um podcast e senti mesmo que estava tipo a falar sozinha ou com um amigo qualquer. Então agora voltei a lembrar-me: calma, Bárbara, estás a falar para uma câmara e de repente todos os meus pensamentos basaram e agora estou sem saber o que dizer. Olhem, aligerando um bocado o assunto, como está, eu estou tipo de frente para a janela, então estou a ver aquele sol glorioso que está lá fora e lembrei-me de uma cena que é meias estações. Eu não sou fã de meias estações, eu sei que isto pode ser polémico porque a maior parte das pessoas adora a primavera, adora o outono e eu percebo, porque é do género, não morremos de frio e também não morremos de calor, o que é bom. Mas por outro lado, e a mim é das coisas que mais me irrita nestas meias estações, é que uma pessoa nunca sabe bem o que vestir e depois acaba por nunca estar muito confortável com nada, porque se estão de manga curta, têm frio. Se metem um casaco por cima da manga curta, de repente ficam com calor. Na sombra estão tipo 10 graus negativos, ao sol estão 30 graus. Então eu sinto que estou sempre mais desconfortável nas meias estações do que no verão ou no inverno, percebem? Mas não era sobre isto que eu queria falar. Eu queria falar nas como é que se diz? Não é discrepâncias, mas contrastes. Nos contrastes que se vê nestas alturas em que começa por exemplo, agora vamos entrar na primavera, não é? Em que é uma temperatura mais amena e de repente o sol aparece e vocês conseguem, se vocês forem para a rua, conseguem nitidamente perceber quem é que são as pessoas friorentas e quem é que são as pessoas que estão sempre com calor. Porque as pessoas calorentas mal veem um raio de sol, metem um belo de um calção, uma t-shirt e andam descansadas na rua, e ao mesmo tempo veem essas pessoas vestidas a verão a cruzar-se com uma pessoa com um quispo e um cascol. Que sou tipo eu sou assim. E ontem eu saí de casa para ir fazer umas compras. Cá para casa precisava tipo de detergente da roupa e coisas assim do género, e saí com uma t-shirt, um casaco por cima e um cachecol, porque eu preciso sempre tapar o pescoço. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sinto que se tiver o pescoço e as orelhas destapadas, não importa a roupa com que eu esteja, eu vou ter sempre frio. Portanto, eu saí com um cachecol bastante volumoso e depois olhava em volta e via pessoas de calções, manga curta, vestidinho bué da leve e senti-me ridícula. Eu senti que as pessoas olhavam para mim e pensavam, mas aquela gaja pensa que está no Polo Norte. Mas eu acho que no fundo quem estava errado eram eles, porque Bárbara Cardoso tem sempre razão, não é? E é engraçado perceber isso, e isso acontece sempre nesta altura do ano, nestas alturas de meias estações. Pronto, não tenho nenhuma conclusão mega profunda, simplesmente acho interessante. E pronto, já estamos com mais de meia hora de episódio. Não tenho mais nada a dizer. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham nesta altura já se passaram 3 dias do Dia da Mulher, mas espero que tenham tido um belo Dia da Mulher, sem abusos. Ai, desculpem, toquei aqui num candeeiro. Espero que tenham tido um belo Dia da Mulher, que se tenham divertido, que se lembrem realmente do verdadeiro significado deste dia, que é muito importante e é muito esquecido.
E que sejam felizes acima de tudo. Vemo-nos para o próximo episódio na próxima semana. Um grande beijinho, gosto muito de vocês. Obrigada por ouvirem.